de alguma forma possa lhe trazer paz neste momento que você possa estar passando. E o tema: vença a luta, as suas adversidades. Aqui o texto que eu vou usar como referência é sobre a primeira carta que Pedro escreveu, e é o capítulo 5, mas introduzindo algo a respeito do apóstolo Pedro, que o apóstolo Pedro ele escreveu essa carta falando sobre si mesmo como presbítero e testemunha dos sofrimentos que Cristo passou. O apóstolo Pedro ele foi morto em Roma por volta do ano de 65 depois de Cristo, durante a perseguição que o imperador romano Nero moveu contra os cristãos. Portanto, essa carta teria sido escrita entre os anos 60 e 65 depois de Cristo. O que eu quero te dizer a respeito do que eu estou introduzindo a respeito do apóstolo Pedro, ele cumpriu o seu propósito. E tudo aquilo que às vezes você possa estar passando, as suas adversidades, que você lendo a carta você vai entender que às vezes as nossas adversidades não falam por si, porque logo ali à frente você, pelos olhos da fé, isso vai passar. Mas que não fique só nas minhas palavras, eu vou usar um texto aqui que se encontra em 1 Pedro 5, e relembrando que o tema dessa mensagem é vença a luta. A luta são as suas adversidades, que você venha entender que elas vão passar. Você pode estar falando ou pensando, você não sabe o que eu estou passando, mas Deus sabe. E Ele tem ouvido as tuas orações. Mas o que eu queria que você se atentasse em relação a isso é aqui no capítulo 5, no versículo 9. Fiquem no versículo 8. 1 Pedro, versículo 8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu já falei algumas vezes a respeito disso. Às vezes nós damos a munição para o diabo, porque ele age em várias formas. Ele tem várias faces, né? Na verdade, às vezes a gente pode se apegar, abrindo a nossa vida para as pessoas que, até por mesmo não quererem, mas estão sendo usadas pelo diabo. E às vezes você pode estar passando por um momento complicado em relação a alguma área da sua vida, e você pode estar compartilhando algo da sua vida com pessoas que às vezes até gostam de você, não querem ver o seu mal, mas o inimigo usa qualquer pessoa. E se a gente não vigiar, principalmente com a nossa boca, e saber aquilo que a gente tem falado a pessoas, você possa estar passando por algum tipo de adversidade por causa desse tipo de situação. Claro que existem outras áreas, mas essa é uma área específica que a gente sempre tropeça em relação a isso. Quando eu falo do que eu vivo, falo de mim também. A gente tem experiência sobre o que a gente fala, e que você se atente em relação a isso. E no versículo 9, fiquem firmes na fé, enfrente o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. A gente, como ser humano, esse versículo eu tenho certeza que vai falar com você de alguma forma. A gente tem uma certa mania de achar que os nossos problemas são sempre maiores do que os dos outros. E aqui o versículo 5, o apóstolo Pedro está se relatando a respeito disso. Todos os problemas, adversidades, todos nós temos. Uns podem passar por adversidades maiores, outros menores, mas você tem a certeza que se você tiver fé em Deus, você vai vencer todas elas. E a gente tem que parar, cristãos e os não cristãos, de ter aquela síndrome do vitimismo. Achar que as nossas adversidades são maiores do que o do teu irmão, do teu amigo ou do teu trabalho. Ele não passa o que eu passo no meu trabalho. Às vezes você nem sabe, nem todo mundo compartilha a sua vida. Tem pessoas que usam de sabedoria e preferem dobrar o seu joelho e entregar os seus problemas somente a Deus. Apesar que alguns outros veem outras pessoas um refúgio para abrir seus momentos ruins, as suas adversidades, compartilha
da sua vida. Não estou dizendo que isso seja ruim, mas que você saiba com quem você abre o seu coração, com quem você tem compartilhando os seus problemas e as suas adversidades. Você entenda isso. E escrevi algo a respeito disso aqui, algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Vença a luta e as suas adversidades. As adversidades, elas vêm e vão. E o que vai fazer a diferença é a sua postura diante das adversidades. Vou usar o exemplo de campeões, esportistas, ou em qualquer outra área de que as pessoas vencedoras, a postura que eles têm. Verdadeiros campeões, porém, até perdem um jogo ou qualquer outra situação de dificuldade que todos nós viemos a passar. Num momento ruim da nossa vida, mas a sua cabeça está sempre erguida, porque logo ali à frente, Deus tem o melhor para a nossa vida. Que você consiga e entenda que você precisa olhar as coisas com os olhos da fé, e entender que as adversidades elas vão vir, mas elas vão embora. E o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida é a sua postura, é a sua forma de agir, a sua maturidade, que você vai passar diante desses problemas. Tenha certeza que eu não sei, mas Deus conhece as tuas necessidades e as tuas adversidades, e essa luta você não vai vencer, você já venceu. Eu ministro isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que as lutas que você esteja passando, que as tuas adversidades caiam por terra, porque as lutas vêm e vão, mas o Deus que a gente serve, Ele é maior, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. O mundo inteiro está debaixo da soberania de Deus, mas eu sempre falo isso, a presença de Deus não está em todos os lugares, apesar dele ser soberano, está no mundo inteiro. Se você hoje dobrar o seu joelho ou pedir, clamar a Ele diante dos teus problemas e das tuas adversidades, você tenha certeza que você já venceu a luta. Entenda isso. E em Provérbios 24:10, se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Somos humanos, sentimos as adversidades, mas você tem que entender que às vezes a gente tem que respirar fundo, engolir o choro e seguir adiante. Porque se você se mostrar frouxo, se você se fazer como vítima, a opressão, pessoas vão ser usadas para tentar te minimizar, para tentar te causar algum tipo de mal. O diabo usa qualquer tipo de situação para tentar nos desanimar na nossa caminhada. Crente, cristão ou não, o diabo lhe usa. Ele tem as estratégias dele. Usa pessoas, usa alguma situação dentro da sua casa com seus familiares, com seus filhos, com seu cônjuge, ou com seu patrão, ou na rua, ou no ambiente de lazer, que você venha estar atento. Ele ruge como um leão. Ele está ao nosso derredor 24 horas, tramando de alguma forma para que de alguma forma ele possa te fazer fraquejar. Mas que você se mantenha firme, suas pernas firmes e caminhando rumo ao alvo, que é a tua salvação, seguindo os passos de Jesus Cristo, porque você pode ter certeza que Ele tem o melhor para mim e para a sua vida. Aqui numa outra tradução, que é a NVI, quem é fraco numa crise é realmente fraco, porque as dificuldades as adversidades é que vão mostrar quem a gente é de verdade, porque elas sempre vão existir. Se você fraquejar na primeira adversidade, você pode ter certeza que você é um fraco. Então que você se coloque como um homem de verdade, como uma mulher, como um jovem ou como uma pessoa mais de idade, se coloque com uma postura de perseverança, de luta, vença suas lutas. Porque se você aqui, mais uma vez vou estar lendo em Provérbios 24:10, quem é fraco numa crise, realmente é fraco em qualquer outra situação. Porque as crises elas vão existir. As adversidades elas vão existir sempre nas nossas vidas. Deus não nos promete prosperidade, paz, longanimidade, benignidade e muitas outras coisas, mas que
A gente precisa entender que a gente precisa se manter firme mediante essas situações de adversidade. É um momento que o nosso país vem passando mundialmente, falando sobre coronavírus. Isso vai passar. Deus vai capacitar pessoas e médicos, a medicina, e essa vacina vai ser uma cura para a nossa saúde, para a humanidade, mas você precisa entender, se você se manter fraco nas suas adversidades, você realmente é uma pessoa fraca. Entenda que você tem um Pai, Deus, e você tem um irmão, Cristo, que intercede por você diante de Deus. Então entenda isso, que teu coração possa receber essa palavra em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui na tradução internacional também me chamou a atenção: se você vacilar, Provérbios 20, se você vacilar no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Não vacile, entenda, preste atenção nessa palavra que está sendo ministrada. O diabo, ele anda de redor, ungindo 24 horas como leão. Uma outra coisa que eu sempre falo, ele age nas nossas emoções, naquilo que a gente às vezes falamos, ele vai como uma esponja, ele absorve aquilo que você mesmo fala, às vezes em casa pode ser sozinho ou não, ele vai usar todas as emoções que você às vezes bota para fora, ou comenta ou explode em alguma situação. Então é esse que é o fraco dele, esse que é o fraco dela. Aí ele usa isso contra você, para te enfraquecer, para tentar fazer você cair em depressão. Então que você se atente a isso. Não se sinta uma pessoa limitada, porque em Cristo Jesus a gente somos mais do que vencedores. Que essa palavra de alguma forma possa abençoar a sua vida. Vença a luta. Você já venceu as suas adversidades, mas depende da sua postura e da sua conduta. Erga a sua cabeça. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa palavra possa te abençoar, te trazer coragem para enfrentar as adversidades que você venha ou vai passar. Porque elas vão vir, mas elas vão passar. Cristo nos ensina, nos capacita através das suas instruções, dos seus ensinamentos, como a gente deve se colocar diante das nossas lutas e das nossas dificuldades. Que o Espírito Santo venha se fazer presente nas nossas vidas, que ele venha fazer morada, que ele possa ser um refúgio, que ele possa ser o consolador, porque ele já intercede por mim e por você diante do nosso Pai. Que ele possa abençoar a sua vida. Não se limite, não se mostre frouxo diante das tuas adversidades, porque você tem um Deus